E aí, meus queridos, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá começar a aula 9, aula 09, né? Hoje a gente vai falar da cinemática e da dinâmica do movimento circular, que é uma coisa que acabou faltando lá na parte da cinemática, tá? E eu acabei não tratando em nenhuma turma do primeiro ano, porque agora nós temos dois tipos de primeiro ano, né? Nós temos o primeiro ano do pessoal do Novotec e o primeiro ano que é o primeiro do ETIM, que tem cursos ligeiramente diferentes. Então aí entrou a pandemia, daí tipo o planejamento meio que foi pro beleléu. Eu tô também escolhi também retornar para esse tema, para que fique registrado para vocês aí, é um tema importante, né? E também porque é um tema que eu vou tratar de forma relativamente mais simples aqui, pra gente, como a gente está chegando no final do período aí, essa aula vai ser uma quinzena, né? Vai ser uma quinzena de setembro. A próxima vai ser mais uma, e no final de setembro a gente tem praticamente o, o final desse bimestre aqui. Eu coloquei esse conteúdo que é um pouco mais leve para vocês conseguirem ir terminando todas as atividades aí, e eu também montar um planejamento de como que vai ser a avaliação e possíveis atividades de recuperação, tá bom? Então vamos lá, vai ser bem tranquilinha essa aula aí, bem rapidinho, os exercícios são tranquilos, tá? Não se preocupem. Então, o que é o movimento circular? O movimento circular é um movimento cuja trajetória é circular, certo? Nós vamos tratar especificamente do movimento circular uniforme, mesmo porque a maioria dos movimentos circulares que a gente analisa até mesmo na natureza, tá? Que se apresentam para a gente, eles se apresentam de uma maneira aproximadamente uniforme também. Beleza? Então a sigla, a primeira coisa, né, a sigla do movimento circular uniforme é MCU, só lembrando que é mais uma daquelas siglas, lembra do MRU, MRUV? Essa é mais uma, MCU, Movimento Circular Uniforme, tá? E qual que é a grande sacada desse movimento aqui, tá? Ele é um movimento do tipo cíclico, tá? O que é um movimento cíclico? É um movimento que se repete, entendeu? Então, como a trajetória é circular, se um objeto como esse que está nesse GIF animado aí, ele continua na mesma trajetória, ou seja, sobre o mesmo círculo, vai ter um momento do movimento que ele vai passar por uma posição onde ele já estava. Beleza? Tá? Essa é uma das características. Associado ao movimento cíclico, nós temos duas propriedades que são muito, muito, muito importantes no entendimento do movimento circular. São elas o período e a frequência do movimento. Primeiro, o período. O que é o período? Tá? Período, a definição é essa daí: intervalo de tempo que o corpo leva para completar uma oscilação, uma volta. Quando eu falo oscilação, é que o termo período ele é utilizado para movimentos cíclicos de forma mais abrangente. Todo tipo de movimento cíclico, tá? Você pode pensar, por exemplo, numa boia que está no meio do oceano e está passando ondas ali que são cíclicas. A boia fica subindo e descendo, certo? Então esse é um movimento cíclico dessa boia, tá? É, Você pode pensar um sistema massa-mola, lembra que a gente estudou as molas? Quando você puxa e solta, o corpo fica, né, comprimindo e esticando essa mola. Esse pode ser um movimento cíclico que a gente está analisando também. Pode ter um período associado a esse movimento. Então, um caso mais bobinho assim da gente pensar, que também é ótimo, é quando você fica jogando ioiô, tá? Então, imagina que o período é o tempo que leva para o ioiô descer e subir e chegar na sua mão, entendeu? Beleza? Então, toda hora que você está jogando o ioiô lá, ele desce, sobe e chega na sua mão. O período é o tempo que leva para ele chegar até a sua mão. Para nós aqui na aula de hoje, tá? Vai ser o tempo que o corpo leva para completar uma volta na sua trajetória circular. Tudo bem? Então, como é tempo, né, é medido em segundos no sistema internacional, tá? Como exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no período de movimento de rotação da Terra, certo? Também conhecido como um dia, né? Aproximadamente ali 24 horas, tá? A gente sabe que tem outros movimentos da Terra que podem ser aproximados por um movimento circular, por exemplo, o movimento de translação da Terra no entorno do Sol. Esse movimento já tem um período que é igual a um ano,
né? Certo? A Terra, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, certo? A gente tem um caso interessante que está relacionado diretamente com a grandeza de período, que é o fato da Lua, provavelmente vocês já ouviram falar, a Lua sempre mostra, né, a mesma face para gente, tá? Não importa quando você olhar. Quer dizer, tem uma variaçãozinha ou outra, né? Tá? Mas é sempre a mesma face. É... E por que acontece isso? Porque o período de rotação da Lua em torno do próprio eixo, entendeu? É igual ao período de translação da Lua no entorno da Terra. Então, ao mesmo tempo que demora para a Lua dar uma volta em torno do seu próprio eixo, é o tempo que demora para a Lua dar uma volta em torno da Terra, tá? E aí esse GIF vai estar mostrando aí, ó, bem o que acontece por causa disso. A junção desses dois movimentos com o mesmo período causa o fato da Lua estar sempre mostrando a mesma face pra gente. Beleza? Então o período é isso, gente. Na verdade é uma medida de tempo, só que é um tempo específico, né? É um intervalo de tempo específico, associado a uma volta. Muito bem. E a frequência? O que é a frequência? A frequência, tá? Ela é um pouco mais específica do que o período, porque ela só faz sentido quando a gente está falando, né, de movimento cíclico, tá? O período também, é que o período é um tempo. A gente já estava trabalhando com tempo no nosso curso. A frequência vai medir o número de oscilações que são realizadas em uma unidade de tempo, tá? Aí essa unidade de tempo pode ser qualquer unidade, pode ser um minuto, pode ser um segundo, pode ser uma hora, pode ser um dia, né? Pode ser um ano. Você entendeu? Por exemplo, a frequência da Terra, da rotação da Terra em dias é igual a um. Por quê? Porque em um dia a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Se a gente perguntar a frequência da Terra, por exemplo, de rotação da Terra, né? É, a frequência de translação da Terra, do movimento de translação em torno do Sol em dias, né, por dia, certo? Ela vai dar uma volta a cada 365 dias. Aí a gente tem que fazer essa continha, 1 sobre 365, para encontrar qual é a frequência de translação da Terra em dias, que não faz muito sentido, certo? Beleza? Tá? Então, só falando para vocês, normalmente o que a gente vai fazer, tentar transformar no sistema internacional, se tiver numa unidade que a gente não usa muito, tá? Que é o Hertz, tá? O número de frequências por unidade de tempo, essa unidade sendo o segundo, tá? Equivale a Hertz, beleza? Então é 1 dividido por segundo, tá? Na verdade, o correto seria n dividido por segundos, esse n sendo o número de oscilações, tá? É que sempre vai ser uma coisa que vai se apresentar de uma maneira mais direta. Então eu não gostaria de colocar uma fórmula para calcular a frequência. A única coisa é que existe uma relação bem interessante entre frequência e período, que é o fato de uma ser o inverso da outra, certo? Tá? Eu acho que, inclusive nesse exemplo da Terra que eu mostrei para vocês, ficou uma evidência dessa relação. Então, a frequência é o inverso do período, ou também podemos, né, dizer que o período é o inverso da frequência. Beleza? Então, para calcular a frequência a partir do período, basta você fazer 1 dividido por ele, e para calcular o período a partir da frequência, basta você fazer o inverso da frequência, beleza? Vamos ver um exemplo de cálculo de frequência e período aí, só para vocês irem se familiarizando, tá? Então, o primeiro problema, ó, primeiro exemplo aí. Qual é o período de rotação, qual é o período de rotação em segundos de um ponto da periferia de uma roda que gira com frequência de 600 RPM, que é rotações por minuto. Então, essa unidade de medida de frequência, a primeira coisa, né? Ele forneceu um dado de frequência para gente, a frequência então é 600 RPM. Essa unidade é muito comum, né? Quando a gente está falando de carro e tal, ou motores, né? Que transmitem o movimento por meio de uma rotação, tá? Então 600 rotações por minuto quer dizer que está acontecendo o quê? A cada minuto que passa, né, essa roda dá 600 voltas.
Entendeu? Então esse ponto que está na periferia da roda, tipo é um pontinho lá que está na bordinha do pneu, ele dá 600 voltas a cada minuto que passa. Então o número de oscilações é 600 e a unidade de tempo que está sendo utilizada é o minuto. Por isso que a gente pode representar, por exemplo, essa frequência como 600 dividido por minuto. Isso é importante você saber fazer essa interpretação, porque, veja, ele pediu para a gente calcular o período em segundos, que está no sistema internacional. E a frequência não está no sistema internacional aqui. Tá? Então são 600 rotações dividido por minuto. Como que eu faço para passar isso, né, para hertz, que seria 1 dividido por segundo? Basta você dividir transformar o minuto aqui em segundos, ó. Eu sei que 1 minuto, que é o que está dividindo aqui, tá vendo? Ó, tem 60 segundos. Então, para passar de RPM para Hertz, que seria 1 sobre segundo, essa é a unidade de medida aqui, ó, vou até dar um destaque para ela, certo? É o Hertz. 600 dividido por 60, quer dizer que a frequência aqui é 10 Hz. Então, em 1 minuto, essa roda dá 600 voltas. E se eu pegar a unidade de tempo como 1 segundo, passa para 10 voltas. A cada segundo são 10 voltas dadas. Beleza? Isso que quer dizer a frequência da roda ser 10 Hz. Beleza? Aí, com a frequência, né? Para calcular o período, basta lembrar que é um inverso do outro. Então, 1 dividido por 10 equivale a 0,1 segundos. Então, o período dá 0,1. Essa que é a resposta da questão. O período, o tempo que a roda leva para dar uma volta é 0,1 segundo. 1/10 de segundo. Nossa, professor, é muito pouco tempo. Pois é porque a roda está girando muito, né? Muitas vezes por segundo. São 10 vezes a cada segundo. Beleza? Então, tem muita gente que resolve isso daí fazendo regra de 3 também, entendeu? Fazendo uma interpretação do tipo, em 1 minuto dá 600 voltas, em 1 segundo quantas voltas vai dar? Gente, tá ótimo, pode resolver dessa forma também, beleza? Tá? Com o RPM dá para você tentar descobrir, por exemplo, quantas voltas que dá em 1 minuto, quantas voltas que dá, por exemplo. Tá? E depois passar isso para fazendo uma regra de 3 para segundos. Tranquilo também, tá? Muito bem. Exemplo 2. Só para a gente terminar essa parte inicial aí. Um ponto material em movimento circular uniforme descreve uma volta completa, descreve uma volta completa a cada 25 segundos. Que informação que é essa aqui? Ele descreve uma volta completa a cada 25 segundos que passa. Olha, ele me deu o intervalo de tempo que o corpo leva para completar uma oscilação inteira. Então, isso daqui que ele me forneceu é o período. Eu sei que o período é 25 segundos. Determine a frequência desse movimento em Hertz no sistema internacional. Então, esse está mais tranquilinho porque o intervalo de tempo aqui, o período, já está no sistema internacional, né? Como eu quero calcular a frequência em Hertz no sistema internacional também, basta eu lembrar que a frequência é inverso do período. Olha aí, ó. Vai ficar 1 dividido por 25. Se fosse 100, daria 4. Como é 1, divide por 100, 0,04, certo? 0,04 Hz. Nossa, professor, mas o que quer dizer a frequência ser tão pequena, 0,04 Hz? Quer dizer que em 1 segundo, o número de voltas que ele completa, é engraçado falar isso, né? Completa, é 0,04. Bom, professor, mas como assim completa, né? Menor do que 1? Pois é, tá? Se o número que representa a frequência é menor do que 1, quer dizer que ele está dando menos de uma volta a cada segundo, certo? Isso daí se tiver em Hertz e tal, né? Beleza? Aí não tem segredo nenhum, tá, gente? É um valor numérico. A única interpretação é menor do que 1? Então quer dizer que ele não completa nenhuma volta na unidade de tempo. Não quer dizer que ele não completa volta nenhuma. Ele completa, só que ele demora mais de 1 segundo para isso.
Na verdade, nesse exemplo, é bem mais, né? Certo? Olha aqui, ó. 25 segundos. É bem mais 5 segundos. Muito bem. Vamos retornar ao estudo da cinemática do movimento circular uniforme. Acho que a característica que mais marca, né, o estudo da cinemática do MCU é o fato de nós termos grandezas angulares, grandezas associadas à variação angular. É o que acontece com a velocidade angular. Né? Então, o que é a velocidade angular? Como a definição está mostrando ali, taxa de variação angular do corpo que se move numa trajetória circular. Então, se ele está numa trajetória circular, dá uma olhada nesse GIF. Quer dizer, quando ele sai de uma posição e chega nessa outra posição, se eu ligar o centro da circunferência, que determina a trajetória dele, com a posição do objeto, eu vou ter um segmento de reta, você concorda? Que ele varre um ângulo enquanto o corpo se move. Esse ângulo esse segmento de reta varre é o que nós chamamos de variação angular. Entendeu? É o quanto o ângulo variou. Tá? Se a gente divide esse ângulo, essa variação angular, ó, isso aqui é a variação angular, tá? Normalmente a gente representa a variação angular por esse ΔΦ, essa letra aqui é φ, tá? O φ minúsculo, tá? Mas nem esquenta com isso, tá, gente? Por quê? Porque tem outras expressões que a gente vai usar que são mais interessantes, tá? A gente pode definir a velocidade angular em função do período e da frequência, que são grandezas, tá? Que são mais fáceis da gente identificar. Beleza? Deixa eu colocar aqui, isso daqui é φ, né? E essa letra que está representando a velocidade angular aqui é o ômega minúsculo, tá? Beleza? Então, ômega, que é a velocidade angular, é igual a ΔΦ por ΔT, tá? Essa expressão é bem parecida com uma outra velocidade que a gente já conhece, né, gente, lá da cinemática, o ΔS por ΔT, só que o ΔS não é uma variação angular, é uma variação da posição escalar, né, que representa um espaço que foi percorrido. Não quer dizer que ao longo do movimento circular o espaço não esteja sendo percorrido. Ele está sendo percorrido, ele está sendo representado aqui, ó, dá uma olhada aqui o ΔS. Só que esse espaço é um espaço ao longo de uma trajetória circular, não ao longo de uma reta, como a gente já tinha estudado anteriormente. Beleza? Então a gente tem que tomar um pouco cuidado na hora de determinar esse ΔS e tal. Nada demais, nada muito complicado não, tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado. No sistema internacional, a variação angular, tá, é medida em radianos. Tá? Como vocês conhecem, a unidade de medida de ângulo no sistema internacional não é graus. Beleza? Tá? Mas pode ficar tranquilo, não vai precisar saber transformar graus em radianos nem nada nessa parte do nosso curso, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. O tempo é medido em segundos, então quer dizer que a unidade de medida da velocidade, ó, dá uma olhada, velocidade angular, é radianos por segundo. Beleza? Tá? Então, como que faz para a gente definir, né, essa velocidade de uma forma um pouco mais simples? Eu não gostei desse ΔΦ por ΔT, viu, professor? Muita coisa para minha cabeça. Geralmente a galera fala assim, muita coisa para minha cabeça, eu não vou. Eu entendo, tá? Pode ficar tranquilo. Tem uma outra maneira de a gente definir. Vamos pegar o caso em que nós temos o corpo dando uma volta completa. Tá? Veja que ele nem precisa dessa volta completa, mas a gente vai considerar que ele deu uma volta completa. Se ele deu uma volta completa, gente, dá uma olhada, ó. O intervalo de tempo que se passou nesse movimento é igual ao período, que eu nem falei lá, nem chamei atenção, mas a gente representa pela letra T maiúscula, beleza? Só para não confundir com o ΔT, que é um intervalo de tempo qualquer. Ok. E o ΔΦ, como ele deu uma volta completa, o ângulo vai ser de 360 graus, ou no sistema internacional, 2π. Beleza? Aí a gente substitui, no lugar do ΔΦ a gente coloca 2π, no lugar do intervalo de tempo a gente coloca o período, tá? E aí, olha só a formulinha que a gente tem para calcular a velocidade angular, 2π sobre o período. Legal, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que se você tiver o período do movimento de rotação, você não precisa de mais nada para calcular a velocidade angular. Para calcular a taxa com que o ângulo varia no instante de tempo.
Entendeu? Só o período já é suficiente. Ou a frequência, né? Certo? Eu posso colocar essa expressão, 2π dividido pelo período, como sendo 2π que multiplica 1 sobre o período, né? E nós sabemos que 1 sobre o período quem que é? É a frequência. Então, você pode calcular a velocidade angular tanto como por meio do período fazendo 2π sobre período, ou calcular ela por meio da frequência, fazendo 2πf. 2π vezes a frequência. Beleza? Tranquilão, né? Velocidade angular, então, sem segredos. Só tá, a galera geralmente tem um pouco de medo porque fala de coisa que é circular e é ângulo, mas não é tão complicado assim, tá? Muito bem. E qual é a relação entre velocidade angular e a velocidade que a gente vai chamar aqui no nosso curso nesse momento de linear, tá? Normalmente a gente chama também de velocidade tangencial, tá? Porque ela é sempre tangente à trajetória. Quando a gente chegar na parte do estudo de forças desses movimentos, vai ficar um pouco mais claro isso daí. Existe uma relação, tá? Do mesmo jeito que em uma volta a gente pode dizer que o ângulo varrido foi de 2π, a gente pode dizer que em uma volta, tá, o ΔS, né, ou seja, o deslocamento do corpo foi igual a uma volta, ou melhor, o comprimento da circunferência que representa a trajetória dele. E o comprimento da circunferência, como que a gente calcula? 2πr. É o que eu estou colocando aqui, ó, tá vendo? Ó, 2πr. É o comprimento da circunferência. Muito bem. Aí olha só que interessante isso. A velocidade linear, se ela é 2πr sobre o período, eu posso escrever ela assim, ó, 2π sobre o período que multiplica r. É a mesma expressão, né? Certo? Só que olha só, o que é 2π sobre período? Dá uma olhada aqui, meu irmão. Quer dizer que existe uma relação entre a grandeza linear, né? A grandeza linear e a grandeza angular. Olha só que interessante isso daqui. A grandeza linear é igual a angular multiplicada pelo raio. Olha só que interessante isso. A velocidade linear é igual à velocidade angular que multiplica pelo raio. Aí você pode até falar assim, mas professor, para que eu vou querer falar da velocidade linear num movimento que é circular? É extremamente importante, meus queridos. Por quê? Porque para pensar quando você tá. Vou dar um exemplo, tá? Você já parou para pensar em como o odômetro do carro marca o quanto que aquele carro percorreu de espaço? Odômetro é aquele marcador dos quilômetros, quanto que foi percorrido, tá? No golzinho que meu pai tinha é, quando ele trabalhava de vendedor, ainda trabalha, enfim, mas no golzinho que ele tinha lá, eu lembro que quando eu peguei para usar ele, comecei a dar aula uns 12, 13 anos atrás, tá? Tava marcando 450 mil aproximadamente ali, foi bem rodado. Então, como que faz para ele pro odômetro registrar aquilo, tá? Então, ele registra da seguinte maneira, gente. Enquanto o carro está se movendo, a roda do carro está girando, certo? Beleza? E aí, o sistema ali do carro sabe qual é a taxa com que aquela roda está girando, qual é a frequência, é isso, mais ou menos isso. Qual é a frequência, qual é o período, entendeu? Qual é o RPM dela. Beleza? Todo carro tem uma roda específica a qual ele tem que estar instalado ali, e o tipo de pneu também, tá? Então, se o pai de vocês, a mãe de vocês já teve que trocar o pneu, comentou isso com vocês, tá? Não sei se comentou. Depois eu vou até gravar um vidinho especificamente sobre isso daí para vocês, que eu acho que é uma coisa interessante. Vou bolar uma atividade quanto a isso aí, tá? É, Na tala do pneu vem todas as especificações ali. Aquilo ali tem que ser respeitado de forma rigorosa, tá? Senão os medidores do carro não vão funcionar. E tem outras coisas também de funcionamento do carro que pode ser danificado, tá? Então, o motor, o carro, o motor dele, a roda e o pneu, todos esses detalhes se encaixam de forma a corresponder ao que é esperado dos instrumentos de medida. Então, o odômetro sabe qual é a taxa com que está girando a roda e sabe também qual é o diâmetro da roda, ou seja, ele sabe também
qual é o raio, certo? Aí aquela velocidade que aparece no velocímetro, 20 km por hora, 40 km por hora, aquilo não é a velocidade com que a roda está girando, né? A velocidade com que o carro está indo para frente. Acontece que enquanto o carro vai para frente, a roda está girando. Então quer dizer que a roda gira ao mesmo tempo que o carro vai para frente, então ela cobre, enquanto ela roda, ela cobre uma quantidade de espaço enquanto ela roda, entendeu? Ela vai rodando por cima desse espaço. Por isso que essa velocidade linear, ela da roda, ela é igual à velocidade do carro que está se movimentando, tá? Beleza? Então a velocidade linear de corpos que rodam e estão se movimentando ao longo do espaço, ela se relaciona com isso daí, com o espaço que está sendo coberto enquanto a roda está girando. Beleza? Então isso é muito importante, tá? Outro exemplo, quando nós temos ali, por exemplo, numa bicicleta, que você tem a catraca, você tem a coroa, certo? Que são duas polias, digamos assim, né? Duas engrenagens de diâmetros diferentes, de raios diferentes, porém que estão com uma velocidade linear que é a mesma. Tem que ser a mesma velocidade, certo? Por quê? Se você pegar um ponto da corrente que está passando por aqui, e um ponto da corrente que está passando por aqui, ó, tá? Ou nessa região, e nessa região aqui, certo? Se essas correntes, esses dois pontos da corrente estiverem cobrindo regiões do espaço diferentes, há um risco dela quebrar, certo? Tudo bem? Então eles têm a mesma velocidade linear, tá? Agora, se você olhar para a velocidade com angular de cada uma delas, da maior e da pequena, você vai ver que são diferentes, né? Certo? Dá uma olhadinha aí na maior, a velocidade com que ela está girando, e na menor. Compara olhando os dentinhos aqui, né? Das engrenagens. Certo? Tá vendo que para a mesma velocidade linear, você tem uma velocidade angular menor para aquela que tem um raio maior. Por quê? Dá uma olhada. Deixa eu isolar a velocidade angular aqui, ó. A velocidade angular e o raio são inversamente proporcionais. Beleza? Tá? Então tem muitos automóveis que têm rodas diferentes, por exemplo, um trator, né? E funciona dessa maneira. É o mesmo motor que está girando as duas rodas e tal, ele tem que girar com a mesma velocidade linear, e aí eles têm ângulos diferentes. Daí está relacionado com o torque e transmissão da força que nós veremos mais adiante, beleza? Muito bem, outra relação interessante também é a relação entre o espaço percorrido e a variação angular. Essa relação segue a mesma regrinha com as velocidades, ó. Então eu falei que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Olha só que interessante. O espaço linear, digamos assim, tá? O espaço linear é igual ao espaço angular, estou viajando aqui, vezes o raio. Então, sempre acontece dessa forma a relação entre elas. Linear é igual angular vezes o raio. Beleza? Tá? Então veja, um arco, né? Um determinado arco aqui relacionado ao ângulo φ vai medir uma parte, uma porção da circunferência, que é o ΔS. Como que eu relaciono isso? Pego esse ângulo aqui em radianos, tá? Beleza? Em radianos, e multiplico pelo raio, em metros. Aí o ΔS vai ser em metros. Beleza? Muito bem, vamos ver os próximos exemplos. Exemplo 3, exemplo 4. Para a gente terminar os exemplos aí a gente vai ver a parte de dinâmica. De dinâmica eu não cobrei exercício dessa ainda, né? Porque terão outras oportunidades para a gente fazer isso também. Vamos lá. Exemplo 3. Em um carrossel de raio 4 metros, vamos até anotar já esse dado aqui, de raio 4 metros. O que acontece? Rafagel gira observado por sua mãe, que o vê passar à sua frente a cada 25 segundos. O vê passar à sua frente a cada 25 segundos. Então, o Rafagel, ele está num carrossel,
tá girando lá, e a mãe dele tá parada olhando. E aí a mãe dele vê o Rafagel passar na frente dele a cada 25 segundos. O que é isso daí? O que é esse intervalo de tempo? É o período do movimento, né, gente? É o tempo que demora para o Rafagel dar uma volta no carrossel. E a mãe dele vê ele de novo exatamente na sua frente. Então o período é 25 segundos, tá? Olha o que ele considera aqui, ó. Considere π aproximadamente 3 para a resolução desse problema. Essa é uma aproximação extremamente grosseira, mas ensino básico, vamos com calma, beleza? O π vai ser 3. Muito bem. Letra A. Olha o que ele pede para a gente fazer na letra A. Qual é o valor da velocidade angular do carrossel em radianos por segundo? Então eu quero achar qual é a velocidade angular, certo? Em radianos por segundo, ou seja, sistema internacional. Eu tenho o raio e tenho o período. Ah, mas nós vimos como calcular, professor, em função do período, a velocidade angular. Basta fazer 2π dividido pelo período. Exatamente. Então a gente vai fazer 2π, o π ele pediu para considerar 3, 2 vezes 3, dividido pelo período, que é 25. Então vai ficar 6 dividido por 25, que vai dar 0,24 radianos por segundo. Beleza? Resolvemos aí a letra A. Tá? Simples assim, só com o período a gente já consegue calcular a velocidade angular, como eu tinha dito para vocês. Vamos lá, continuando. Letra B. Qual é o valor da velocidade linear em metros por segundo com que Rafagel se desloca? Então, ao longo da circunferência, né, a posição escalar do Rafagel está variando, né, enquanto o tempo está passando. Ele quer que eu calcule a taxa com que essa posição varia, ou seja, a velocidade linear. Vamos usar aquela expressãozinha que eu acabei de mostrar para vocês. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Se a gente achou a angular, né, no item A, vamos utilizar para calcular ela aí. Então a velocidade linear vai ser velocidade angular 0,24, que multiplica o raio, que é 4 metros. Certo? Dessa forma, a velocidade vai dar quanto? 0,96 metros por segundo. A cada segundo, tá? A cada segundo ele se locomove de 0,96 metros, quase 1 metro por segundo, né? Quase 1 metro por segundo ao longo da trajetória circular. Muito bem. Aí olha na letra C. A cada volta no carrossel, qual é a distância percorrida por Rafagel? A distância percorrida. Se ele perguntasse a cada volta qual é a variação angular do Rafagel, já estava na cara, né, gente? É 2π, ou 360 graus. Mas ele perguntou a distância percorrida em metros, é tipo o ΔS que ele quer saber mesmo, entendeu? Como que a gente vai calcular esse ΔS? Deixa eu pegar um espacinho a mais aqui. Papá, fechou. Como que a gente vai calcular esse ΔS? Bom, como é em uma volta, certo? Eu sei que eu estou perguntando qual é o ΔS, sabendo que a velocidade é 0,96 metros por segundo, considerando que o intervalo de tempo desse movimento seja o próprio período, que é 25 segundos. Poxa, tenho velocidade, tenho ΔT, sai o ΔS, né? Ó, V, a gente sabe que é ΔS por ΔT. Sempre que tratar de espaço percorrido, velocidade linear, ou simplesmente velocidade, se ele falar velocidade, ele está querendo dizer velocidade escalar, que é linear, tá? A angular, o cara tem que falar que é velocidade angular. Isolando o ΔS nessa expressão aqui, passo o ΔT multiplicando, ó, dá uma olhadinha. Velocidade 0,96, que multiplica o ΔT, que é 25. Então o ΔS está dando aí, se eu não me engano, é 24 metros. 24 metros. A cada volta, 24 metros percorridos por Rafagel. Agora eu estou muito inteligente. Beleza, galera? Esse foi o exemplo 2, o exemplo 3.
tá? Vai ficar nesse nível aí nossa atividade essa semana, tá? Essa quinzena aí, beleza? Vamos lá pro 4, para a gente terminar essa parte dos exercícios aqui. Exemplo 4. A engrenagem da figura a seguir é parte do motor, tá escrito moto ali, mas é motor, de um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetros 40 e 60 centímetros, respectivamente, são conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, calcule a razão ômega 1 dividido por ômega 2 entre as velocidades angulares dos discos. Muito bem. Então, quais são os dados que eu tenho aqui? Eu sei que o diâmetro do disco 1 é 40 centímetros. Em algum momento eu falei de diâmetro enquanto a gente estava discutindo as grandezas ali? Não, né, gente? A gente estava tratando mais do raio. Então, a partir do diâmetro, vamos determinar qual é o raio. Lembra que o raio é sempre o quê? A metade do diâmetro, tá, pessoal? Então, quer dizer que o raio do disco 1 é 20 centímetros, certo? Aí, como o diâmetro do disco 2 é 60 centímetros, então o raio do disco 2 vai ser 30 centímetros. Muito bem. Olha o que ele quer que eu calcule. Olha só o que ele quer que eu calcule. ômega 1 dividido por ômega 2, tá? E aí, dá uma olhada. Ele diz que a correia não desliza sobre os discos. Nós sabemos que a correia, enquanto ela se movimenta, ela está representando o espaço que é percorrido por um ponto que está na extremidade de cada um desses discos. Como a correia não desliza, quer dizer o quê? Que esses discos, os pontos em suas periferias, apresentam velocidades lineares iguais, gente. Tá? Isso, tranquilamente, a gente pode escrever. V1 vai ser igual a V2, tá? Esse V1 e V2 são velocidades, por exemplo, de pontos que estão aqui na superfície de cada um dos discos se movimentando, entendeu? Aqui V2, aqui V1, beleza? E nós sabemos, juntando com essa informação, nós sabemos, né, só para lembrar, que a velocidade linear pode ser calculada por meio do produto da velocidade angular pelo raio. Então, o que vai acontecer? Eu posso escrever V1 como ômega 1 vezes R1 e V2 como ômega 2 vezes R2, tá? O que vai acontecer com essa expressãozinha aqui? Vai ficar assim, ó, ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2 vezes R2. Aqui a gente já pode, né, escrever a expressão que ele quer que eu calcule, né, galera? Faço o quê? Pego o ômega 2 e passa dividindo. Vai ficar ômega 1 dividido por ômega 2. E o R1 eu passo dividindo do outro lado. R2 dividido por R1. O que é essa expressão aqui? O que é essa expressão aqui, ó? Tá? Essa expressão nada mais é daquela relação de proporcionalidade que eu tinha mais anteriormente na aula de hoje mesmo, falado para vocês, da relação entre, né, esses dois discos que estão girando com a mesma correia, tá? A relação entre a velocidade angular e o raio. Tá? Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Certo? Veja que a razão de proporcionalidade entre ômega 1 e ômega 2 é o inverso se comparado com os raios. Fica ômega 1 sobre ômega 2 é igual a R2 sobre R1. 1 sobre 2 igual a 2 sobre 1. Em termos, claro, né, de ômega e R. Aí é só substituir os valores, né, galera? Então vai ficar ômega 1 dividido por ômega 2. R2, 30 centímetros. R1 é 20 centímetros. 30 dividido por 20, ômega 1 dividido por ômega 2 é igual a 1,5. Esse número não tem dimensão porque são as mesmas grandezas que eu estou comparando, né? Dividindo uma da outra. Beleza? Aí, vamos deixar bonitinho aqui. Tá? Ah, professor, mas você usou em centímetro, não tinha que usar em metro? Aqui não importa a unidade que tá os raios, né? Desde que eles estejam na mesma unidade, porque eu estou fazendo uma comparação de proporcionalidade, vendo quantas vezes um é maior do que o outro. Basicamente é isso. Tá? Então R2 é 1,5 vezes maior do que R1. Quer dizer que a velocidade do disco 2 é 1 vez maior do que a do disco. A velocidade do disco 1, perdão, é 1,5 vezes maior do que a do disco 2. Fechou?
Muito bem. Então, eu creio que em mais 10 minutinhos aqui, eu consiga... Opa, vim para a parte errada. Eu consiga falar da dinâmica do movimento. Então, quando a gente vai falar da dinâmica do movimento circular, basicamente o que a gente quer fazer? Tratar de quais forças são responsáveis por esse movimento. Aí você fala assim, força, professor? Mas é um movimento circular uniforme. A velocidade não é constante. Como que, se a velocidade não é constante, a aceleração é zero? Como é que tem força se a aceleração é zero? Aí que você se engana, meu querido. Se liga. O que não varia, o que não varia é o módulo da velocidade. Mas a direção e sentido da velocidade varia. A velocidade, gente, dá uma olhada, ó. A velocidade é esse vetorzinho verde que vocês estão vendo nesse GIF aí, tá? Que é bem vagaroso e tal, mas enfim, é interessante enquanto a gente vai discutindo, vocês vão olhando aí. A velocidade linear é esse vetor verde. O que acontece com o módulo, ou seja, o tamanho dele? Não muda, não se altera ao longo do movimento. É isso que dá a característica de uniforme. Quando a gente fala uniforme, eu estou falando do módulo da velocidade, entendeu? Porém, a direção e o sentido desse vetor está o tempo todo alterando. Então a gente não pode falar que a velocidade, enquanto grandeza física, porque ela é uma grandeza vetorial, a gente não pode falar que a velocidade é constante. É a velocidade escalar, é o módulo dela que é constante. A direção e o sentido está alterando, certo? E tem uma aceleração associada à variação da direção e do sentido, certo? Ô louco, professor, tem como variar só a direção e o sentido? Sim. E isso só acontece se a aceleração for desse tipo que eu escrevi aí para vocês, aceleração do tipo centrípeta. Ela chama centrípeta por quê, gente? Porque ela está apontando, ó, para o centro da trajetória. Ela sempre aponta para o centro da trajetória. Beleza? Altera apenas a direção da velocidade, tá? Então, como o movimento tem aceleração, e ela é uma aceleração do tipo centrípeta, então quer dizer que esse movimento tem uma força resultante, tá? Responsável por ele. A única coisa é que essa resultante ela é do tipo centrípeta também. É uma força que só vai alterar a direção e o sentido do movimento. Beleza? Então, alguns exemplos aí de movimento e que estão associados à resultante centrípeta, tá? Vocês já ouviram falar daquele negócio de Globo da Morte? Geralmente tem em circo, que os caras vão com as motos lá dentro, tá? Então, eu achei esse GIF aí, que é uma moto e tem um cara num carro e tem outros carros, enfim, eu nem sei onde que é isso, eu achei muito louco isso daí, eu queria até ver como que faz os caras sair daí depois, mas eu nem sei onde que é e eu achei muito interessante, então eu coloquei aí. Quer dizer, tem uma força que é a responsável, uma força não, né? A resultante de algumas forças, tá? Que são responsáveis por manter os móveis, esses automóveis aí, nessas trajetórias, tá? Que são circulares, né? Beleza? Tá? Um outro exemplo nos esportes. Você tem várias modalidades que, em alguma medida, tá, dependem do movimento de rotação, né, para acontecer. Beleza? Aí tem forças associadas. No caso aí do lançamento de martelo, se eu não me engano, né? Do lançamento de martelo, a força que representa a resultante centrípeta, tá? Tô falando aí no pezinho lá do martelo, na bolinha. É qual força? A força de tração. Entendeu? Então a resultante centrípeta, na verdade, são várias forças que podem representar ela. Ok? É, como eu disse, né? Eu coloquei um desenho agora aqui só para lembrar vocês. Naquele caso é a força de tração que causa a aceleração centrípeta e tem uma formulinha para calcular. A gente normalmente não deduz no ensino básico, tá? Eu vou apenas apresentar para vocês, né? A velocidade, então se for um movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, depende do raio e da velocidade com que o corpo se move. Aí, como a gente sabe, né, pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração for centrípeta, eu vou multiplicar m vezes a aceleração centrípeta, mv quadrado sobre r, tá? Aqui funciona igual quando a gente estava analisando aqueles sistemas que estavam se movendo por meio de forças, tá?
A força resultante, ela não é uma força, existe o tipo de força resultante. Não. É sempre uma força que vai acabar representando ela. Pode ser tração, pode ser uma força de contato, pode ser peso, pode ser normal, entendeu? Tá? Ou pode ser a resultante delas. Né? Às vezes não tem uma força específica que representa. Tá? Então essa observação que eu coloquei aí é mais para falar dessa forma. Então devemos interpretar os eventos para identificar quais são essas forças que representam a resultante centrípeta. Então, exemplos, tá? Imagina que um carro está se movendo numa estrada e tem uma parte que é tipo um vale e depois tem uma parte que é tipo uma lombada, uma lombadona grande, beleza? Quando ele passa pelo vale, tá? Enquanto ele está passando pelo vale, a gente pode aproximadamente falar que essa trajetória que ele faz aqui é uma trajetória circular. Então existe uma força aí que está atuando nele, tá? Representando a força centrípeta. A mesma coisa quando o carro passa por uma região de lombadão, certo? Tá? Tem uma força centrípeta atuando nele que aponta para o centro dessa trajetória. Em cada um desses casos a gente consegue calcular tranquilamente, porque a gente sabe quais forças atuam no carro, tá? Na direção aí da vertical, que é a força normal e a força peso. Então, quando o carro está passando por uma região de vale, tá, pessoal? No caso dali do item B aqui, né? Que ainda dá para ver, tá? A força normal é maior do que o peso, por isso que a resultante acaba apontando para cima, entendeu? E no caso em que ele está passando por uma lombada, tá? No item C ali, a força peso é maior do que a normal. Aí a resultante a gente calcula peso menos a normal. Beleza? Então não é nada de. A gente não usa coisas novas para calcular a força resultante centrípeta, tá? São situações muito parecidas com aquelas que a gente já analisou na dinâmica. E aí nós temos um exemplo do Globo da Morte, né? Beleza? Então, então a moto, em cada ponto da trajetória, nesse caso aqui, vai ter uma relação entre as forças que determina qual é a resultante centrípeta. Então você pode comparar, por exemplo, essa situação de baixo com essa de cima, que são as mais diferentes aí, né? Então, nesse caso aqui, nessa parte de baixo, a gente sabe que a resultante centrípeta vai ser normal menos o peso, para ele conseguir fazer a curva, porque a centrípeta vai estar apontando assim, para cima. Quando ele está passando por essa posição aqui de cima, esse desenho inclusive está invertido, essa motinha, né? A força vai estar apontando para baixo. Aí o cálculo vai ser a normal mais o peso, entendeu? Beleza? Por isso que, inclusive, o contato é bem menor que ele tem lá em cima, né? Para ele continuar a fazer a curva, a força normal, ela necessária, digamos assim, ela é menor se comparado quando ele está passando embaixo, tá? Um outro exemplo aí, que é muito parecido também com aquelas corridas de NASCAR, sabe? Que o carro vai passar na curva e a curva ela é um pouco íngreme, ela é um pouquinho inclinada. Não acontece isso muito na Fórmula 1, não, mas na NASCAR acontece bem, para eles conseguirem fazer a curva numa velocidade muito grande. Isso também acontece naquelas provas de ciclismo indoor, né? Beleza? Então, quando o ciclista faz a curva, ele está numa região que está mais inclinada. Tá? Olha como fica o diagrama de forças aí. Você tem a força peso apontando para baixo, a normal e inclinadinha, porque ele está numa parte de plano inclinado, que foi o que a gente estudou na semana anterior. Se a gente fizer a. Ó, tá vendo que aqui, nesse estudo, nem é tão interessante que eu faça a decomposição da força-peso, se eu estiver analisando o movimento circular. Porque se eu calcular a resultante, ó, somar os dois vetores, veja que ele fez um procedimento aqui do método do paralelogramo, olha a força que ele encontra aqui. É uma força que está apontando lá para o centro da circunferência, que representa a trajetória circular dele, né? Essa é a força resultante centrípeta. Beleza? Muito interessante, né? Tem também a força de atrito aí no meio que teria uma certa uma certa dependência, tá? Mas de forma mais simplificada a gente pode pensar dessa forma. Beleza? Muito bem. Terminamos. É isso daí. Façam os exercícios lá. Por favor, me procurem. Eu vou dar uma revisada boa nas atividades antes delas entrarem no sistema. Tá? Vou revisar em um dia e inserir no outro
para que não tenha problemas com os enunciados. Vocês me perdoem, tá, gente? Eu sei que está tendo bastante problema com o enunciado, mas é assim. O que acontece? Você salva o formulário lá no Microsoft Forms, às vezes ele não salva aquela versão, fica uma versão anterior, cara. Então acaba dando problema, sabe? Às vezes eu coloco as figuras nas questões, ou até os dados como placeholder só, sabe? Fica lá. E depois que eu vou adicionar, quando eu estou terminando de preparar as aulas. Então vocês me perdoem aí, tá, gente? Eu vou tentar ao máximo revisar para que não tenha mais esses problemas. De qualquer forma, é só você me procurar. Eu vou tranquilo lembrar vocês da errata se eu tiver colocado, tá? Não tem problema. Beleza, meus queridos, tá? Outra coisa, se você que estiver vendo o vídeo perdeu atividades do primeiro e do segundo bimestre, me procura novamente, porque a gente recentemente recebeu um comunicado da coordenação, tá? Falando para a gente dar uma atenção especial com respeito a essas atividades. Aí você me procura ao longo dessa semana de novo. Eu acho que teve alguns alunos que me procuraram, eu não tinha visto essa resolução da coordenação. Aí eu falei, ó, já passou. Mas aí a gente resolve, tá? Beleza, galera? Fiquem em casa o máximo que der, cuidem-se, cuidem dos seus familiares, tá? Protejam-os, tá? Não vai sair pra festinha, balada, pelo amor de Deus. Fica em casa, tá? Porque o bicho ainda tá pegando aí, tá? Mas tem uma luz no fim do túnel, tá? Vai dar tudo certo. É isso aí, galera. Um abraço pra vocês, tudo de bom. Aproveitem esse feriadinho aí, que eu tô aproveitando também, gravando essa aula. Então é isso. Até mais.